Bom, antigamente eu era um cara um pouco mais reativo. Tudo que falavam de mim na internet, alguém falava alguma coisa, eu respondia no story, ou chamava a pessoa no Instagram, queria resolver na hora e tal. Mas isso já faz um tempo, amadurecendo, tendo aprendizado, evoluindo. Levei alguns puxões de orelha dos meus empresários, de alguns amigos que estão há mais tempo que eu na indústria da música, na indústria da internet. E eu vi que esse era um caminho que não me levava pra frente, não tinha algo positivo. Essa semana aconteceu um caso aí que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional, que é um assunto que envolve meu filho, que envolve a minha vida como um todo, assim, no 360. Agora eu vou me pronunciar. Infelizmente eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas eu vou fazer em respeito aos meus fãs, às pessoas que gostam de mim, às pessoas que não gostam de mim também, pois toda história tem três lados. Um lado, o outro lado e o lado que você identifica como certo ou errado, na sua opinião. E eu não vim a público antes falar sobre isso, porque eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é algo bacana dele ver, dele presenciar. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu vou apresentar para vocês em ordem cronológica tudo o que aconteceu, desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá aqui hoje. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas, e em julho ela veio com a notícia de que estava grávida. No caso, a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali da minha parte. No meu caso, eu fiquei muito feliz. Sempre deixei bem claro que meu sonho sempre foi ser pai. Não ser pai para fingir que eu sou pai. Não ser pai para negar as coisas pro meu filho, que eu jamais faria isso. Mas sim para exercer meu papel de pai, para cuidar, para amar, para dar carinho, para crescer, para dar educação, para estar junto. No caso, a gente não tinha um relacionamento. Ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas. A gente não tinha nenhum combinado, nenhum pedido, nem da minha parte, nem da parte dela, de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo e fazia muito pouco tempo que a gente se conhecia em questão. Tratando-se do caso da traição, a gente buscou ter um relacionamento, né? Eu senti que o destino gostaria que eu tentasse, que Deus gostaria que eu tentasse um relacionamento, construir uma família. Eu sempre brisei, sempre sonhei em casar, ter filho e tal, morar numa casa com a minha esposa, com meu filhote. Sempre tive esse sonho. Então eu decidi tentar depois de um tempo, mas isso aconteceu só em agosto. E aí, no caso, foi citada aí a traição. Eu fiquei com a menina em junho. Eu tenho o print de todas as mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Eu fiquei com a menina em junho. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali. Eu fiquei com a menina em junho. Eu comecei a namorar em agosto. Então eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano. Ela não terminou comigo. Eu dormi e ela pegou meu celular escondido e acessou meu celular porque ela tinha a senha. Eu não tinha a senha do celular dela e ela tinha a senha do meu celular. E aí ela entrou lá, procurou diversas coisas e a única coisa que ela achou foi isso em questão. Mas ela não veio a terminar comigo pelo fato dela saber que eu não traí ela, que eu não fiz isso. E agora, após muitos meses, né, ela descobriu em janeiro, ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás, né, e decidiu soltar agora em dezembro aí pra vocês, mesmo a gente não estando junto, já há 5, 6 meses aí. Após o nosso término, eu recebi algumas mensagens e algumas acusações sobre eu não pagar a pensão pro meu filho e sobre eu negar fralda pro meu filho. Bom, isso nunca aconteceu, acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão pro meu filho, eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente, de alguma forma. Então, eu nunca, na vida, vou negar nada pro meu filho, em hipótese alguma, porque ele não tem nada a ver. O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho, sobre eu arcar com residência, convênio médico, babás 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, 29 mil de aluguel, né? Uma casa no valor de 29 mil. 2 babás, 24 horas por dia, 7 dias na semana, convênio médico. E eu
durante todo esse tempo em que a gente se relacionou, eu sempre arquei com todas as despesas. Eu tenho os comprovantes de tudo. Então, água, luz, mercado, detetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando querendo me crescer ou ter mérito perante a isso, porque eu sei que isso é minha responsabilidade. As desavenças começaram quando foi me solicitado que eu registrasse as babás que trabalham na casa do Rio de Janeiro, quando na verdade eu remunero elas. Porém, não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo. Que eu não sei se elas estão sendo bem tratadas, eu não tenho um controle sobre faltas, sobre horários, sobre nada disso, então eu não, para eu me resguardar, todos os colaboradores da minha casa são registrados por mim. E quem trabalha na casa do Rio de Janeiro deve ser registrado por quem é responsável pela casa. Então, comercialmente, profissionalmente, quem trabalha com algum colaborador em casa entende que isso faz total sentido. Então a desavença começou a partir daí. Eu também li que eu expus traumas, gatilhos e coisas pessoais pesadas que a pessoa passou. Eu não dei entrevista em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não postei em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não falei com ninguém sobre isso em nenhum lugar. Então quem expôs isso foi a própria pessoa. O que aconteceu foi totalmente tirado de contexto, pois no caso a pessoa sempre me citou o meio que o que aconteceu, mas sem falar muito do assunto. Porém, era algo que eu sentia que tinha alguma dor dela ali perante a mãe biológica. Mas no dia em que o Ras nasceu em questão, meu filho nasceu, teve uma discussão acalorosa ali entre elas. Eu fiquei muito chateado, muito mexido com a situação. Afinal, eu tava com os nervos à flor da pele pelo fato de meu filho ter acabado de nascer. E aí, em questão, eu entrei em contato com a mãe biológica dela e tive uma breve discussão ali, dizendo que ela não ia chegar perto da minha família, nem do meu filho, nem da minha noiva, em questão, e que eu ia proteger a minha família a qualquer custo. Então eu tive esse contato com a mãe biológica dela. Após isso, eu não tive nenhum contato. Depois que aconteceu a penúltima exposição, sem ser essa que aconteceu agora, sobre eu não pagar pensão e sobre eu negar fralda pro meu filho, eu procurei a família dela, os amigos, para tentar amigavelmente, para a gente tentar conversar, porque eu vi que a comunicação com ela era algo muito difícil de conseguir se conectar e tentar algo saudável. Algumas pessoas do meu lado também tentaram conversar com ela para a gente deixar tudo em paz, em calma. A gente tentou através de advogados, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil, a comunicação ficou muito difícil e eu entrei em contato com a família dela justamente para isso, pois eu disse que eles precisavam de alguma forma tentar parar ela, pois ela não estava pensando no futuro do filho, no futuro dela. Se parar pra pensar de verdade assim, é meio vergonhosa toda essa exposição. Isso só faz mal para ambas as partes e principalmente para uma criança que está no meio de tudo isso, que vai crescer e vai ver isso. Então eu entrei em contato com familiares e amigos na intenção de conseguir parar tudo isso, para que ela pudesse pensar que isso pode prejudicar tanto ela quanto eu, quanto a família de ambos e principalmente o nosso filho. Porém, isso foi mal interpretado também e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição. Foi criada uma narrativa, uma inverdade, mais uma mentira, dizendo que eu expus coisas, que eu fui atrás de pessoas para expor, que eu quis cutucar feridas e gatilhos, quando na verdade quem expôs foi a própria pessoa, pois eu não dei entrevista, eu não falei nada disso em nenhum lugar. Foi dito que, também, que eu insinuei que uma viagem que foi feita tinha uma terceira intenção, quando na verdade é mais uma mentira, pois eu tenho print que eu apoiei a viagem, inclusive elogiei, brinquei, e que foi até perguntado para mim: está com ciúmes? Eu disse: não tenho ciúmes do que não é meu. Então não tem como eu insinuar e ficar incomodado e perseguir alguém que eu mesmo apoio a viagem dessa pessoa e que eu mesmo brinco e digo que eu não tenho direito e não sinto ciúmes do que não é meu. E dentro desse contexto, acredito que todo mundo tem que viajar, ter um momento de desestressar, tanto eu como ela, como qualquer outra pessoa. E foi muito bom pra mim, pois eu consegui ter mais tempo com meu filho. Eu fiquei 7 dias com meu filho, pra mim foi maravilhoso isso. Eu consegui levar ele na natação, atualizar a caderneta de vacina, levar ele na pediatra, levar ele na minha avó, levar ele na minha tia,
tomar um banho de piscina aqui com ele, ver ele brincando ali no lago, pegando os peixes. E era algo que eu tava precisando muito, pois eu tava tendo poucos dias com ele anteriormente disso. Eu tinha 2, 3, no máximo 4 dias com ele, sendo que eu levo um dia pra ir buscar e um dia pra voltar devido à diferença de estados. Agora, para encerrar, eu não queria estar aqui vindo fazer esse vídeo pra vocês, porque pra mim não faria sentido eu vir fazer esse vídeo, e eu só fiz realmente porque as coisas tomaram uma proporção muito grande, muitas mentiras, e isso afetou a minha vida pessoal e profissional, e principalmente a vida das pessoas que dependem de mim e principalmente do meu filho. Então, não importa se você não gosta de mim, se você não gosta da minha aparência, se você não gosta do jeito que eu canto, se você não gosta, se você acha que eu sou forçado porque eu falo muito de Deus, se você acha que eu sou forçado porque eu tô sempre muito com a minha família, porque eu faço careta, porque eu brinco, isso não interessa. O que interessa é que tem uma criança no meio de tudo isso. Ele vai crescer e eu não quero que ele participe disso, que ele sinta algo negativo sobre isso na escola ou no convívio dele. E principalmente para que vocês não transformem isso num grande circo relacionado a diminuir, brincar e apontar defeitos sobre o pai, sobre a mãe dele, sobre o avô, sobre a avó, sobre a tia. Então se coloque no lugar das pessoas. Acredito que a gente tem que ter mais empatia, se colocar mais no lugar do próximo e principalmente não deixar que a internet tome conta da nossa cabeça, que a gente possa se preocupar mais cada um com o seu próprio destino, cada um com a sua própria vida, cada um com a sua própria felicidade, principalmente. E se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, todo mundo que está envolvido nessa história, nosso time jurídico já está prontamente preparado para isso, para resolver isso na justiça. Afinal, tem muitas pessoas que pensam que a internet é terra sem lei, quando na verdade não é. Assim como já está sendo resolvido vários casos que aconteceram durante essa semana aí. E é isso. Para encerrar, enfim, é isso. Meu silêncio até o momento foi para poder preservar o futuro do meu filho, que sei que ele vai, infelizmente, ver tudo isso aí que foi dito, tudo que aconteceu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo. Enfim, meu intuito foi só realmente esclarecer toda a verdade que aconteceu com todas as provas que eu tenho. Tamo junto, é nóis. Saudações e até breve.